Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje. Um abraço para você, para sua família, para todos os que nos assistem e se juntam para esse culto. O Voz da Assembleia de Deus é, na verdade, um culto onde a gente canta, a gente ouve a mensagem e também conhece do que está acontecendo, da obra missionária que o povo de Deus faz. É para isso que eu convido você, nesse instante, começando, cantando com a igreja em Belém do Pará, o hino 212, Os Guerreiros se Preparam. Cante comigo. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha involuta. Será que a vitória eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ter vergonha, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A obra missionária é uma coisa interessante. Esse ano nosso tema é Avivamento Missionário. E nossa festa, que você acompanhou, teve como tema 103 anos de avivamento missionário. E é muito bom ver isso. Tantas coisas que se fazem em tantos lugares. Mas o cuidado que cada pessoa na igreja tem de levar o amor de Deus para as outras pessoas. E é por isso que eu quero que você observe o que uma equipe de jovens da nossa igreja está fazendo nos balneários, nas praias. Durante todo esse tempo de férias, eles não se deixam parar. Eles vão levando o amor de Deus. Parabéns, juventude da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Parabéns, povo do nosso bairro do Guamá, por essa obra tão bonita de missões nas praias, nos balneários. Período de férias, Praia de Mosqueiro. Foi este o lugar escolhido por este grupo de jovens para deixar a mensagem formada apenas com 3 palavras. A iniciativa foi do projeto Guerreiros do Senhor. Este é o 8º ano que eles desenvolvem o trabalho de evangelização na Praia de Mosqueiro. Em nome de Jesus, eles possam receber essa mensagem. Vale a pena todo o esforço, porque o Senhor não poupou esforços para nos salvar. E a gente tem que, com certeza, fazer o nosso melhor para Deus. Com criatividade, sem precisar usar tanto as palavras, eles seguiram pela praia distribuindo literatura, sorrisos e um coração cheio de alegria. Em cada abordagem, eles ganhavam a atenção das pessoas, o aplauso e o reconhecimento do trabalho. Eu achei maravilhoso, é uma coisa que as pessoas estão precisando, porque o mundo está muito violento. O grupo Guerreiros do Senhor é formado por jovens e adolescentes de diversos templos da Assembleia de Deus em Belém. Mensagem legal, né? E as pessoas hoje estão vivendo um mundo muito difícil, muita violência. As pessoas precisam de Jesus, né? Sem Jesus não somos nada. A equipe alugou uma casa para ficar durante 15 dias, realizando programações com teatro e dança em diversos pontos da ilha. E o objetivo principal deles não é só. O principal, óbvio, é cumprir o ID, né? É vir trazer a palavra, mas é despertar nos nossos jovens este compromisso, né? De ter intrepidez, de levar a palavra onde quer que seja, em qualquer momento. Oração, leitura bíblica faziam parte da rotina interna. Era a preparação espiritual para desenvolver a missão lá fora. Priscila e Fernanda pela primeira vez participaram do projeto. Daqui, elas vão levar boas experiências. Muito de Deus na minha vida. Eu aprendi muito nesses últimos dias para cá. Deus tem falado muito no meu coração com relação à missão, com relação ao projeto. É muito bom ver as pessoas
na hora da apresentação, se aproximando para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem. Principalmente das crianças, chamam muita atenção delas. Elas veem assim, a alegria do Senhor. Elas perguntam, tia, o que é isso? Aí eu falo, é Jesus, Jesus te ama. E assim, a gente transmite alegria não apenas às crianças, mas também aos pais que veem que realmente as crianças estão interessadas. E assim, é uma maneira muito criativa realmente de levar a palavra do Senhor. Acho que você gostou, né? É uma boa ideia, não é? Vejam só como é que esses jovens, de modo tão descontraídos, mas com tanto compromisso, vão aos balneários e levam a graça do Senhor Jesus às pessoas que estão precisando de Deus, em todos os lugares, onde estiverem pessoas. Devemos compartilhar o amor de Deus. E agora eu quero que você dê uma olhada novamente num vídeo. Como é que a Assembleia de Deus em Belém do Pará estimula seus jovens ao trabalho missionário, numa conversa descontraídas de missionários que já regressaram com nossos jovens, nessa grande esperança que temos, de que ainda esse ano enviaremos novos missionários, pelo menos 4 missionários da Igreja em Belém do Pará, para fazer o trabalho e colaborar com a evangelização e a salvação do mundo todo. É assim, de modo tão simples, que a gente conversa com eles. Pastor Rogério esteve no Timor-Leste durante 5 anos. No encontro com a juventude, o bate-papo foi sobre missões. Thalita, Neia, Rodrigo, Edrey e Rafaele estão convictos sobre o chamado para missões. Todos atuam em ministérios onde o foco é anunciar o Evangelho. O que cada um compreende sobre missão? Para mim, ser um missionário é algo que é inerente quando você aceita Cristo. Eu vejo hoje a missão também como um ato de renúncia. A missão, na verdade, é algo que Deus tem para a vida de todo cristão, todo aquele que aceita Jesus. Agora, o local onde Ele vai querer que você vá, eu acho que já se torna uma particularidade dele. Rodrigo também tem o chamado para missões. Fomos até o assentamento quilombola Curuperé, em Outeiro. Foi em outubro de 2013 que veio o desafio de anunciar o Evangelho para cerca de 70 famílias que vivem aqui. A gente vê um local que não tem igreja, queima o nosso coração, porque isso que é missões. O que é missões? É chegar onde não tem quem pregue o Evangelho. Missões é falar para quem nunca ouviu. E a gente está aqui fazendo isso, chegando nos confins e falando de Jesus. 2 vezes por semana, no templo, ainda em construção, ocorrem as reuniões. A Assembleia de Deus foi a primeira igreja a chegar no local. A história de 103 anos da Assembleia de Deus é fruto do trabalho missionário. Foi em 1911 que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingre fundaram a Assembleia de Deus aqui em Belém. Na exposição Missões em Belém, no Pará, no Brasil e no mundo, é possível conhecer um pouco do trabalho missionário da igreja. Algumas fotografias mostram a missão nos lares e na Amazônia entre os ribeirinhos. O Evangelho no cárcere, nos hospitais e as maratonas missionárias realizadas nos bairros de Belém também ganham destaque. Enviar mais 4 missionários é um dos alvos da igreja para 2014. No bate-papo, um dos questionamentos para o pastor Rogério foi sobre a ida, o chamado para a obra missionária. Eu senti de Deus que o chamado era para o Timor-Leste. Então eu quero hoje aqui compartilhar com vocês dessa emoção. É difícil deixar a família, deixar tudo, mas é muito gratificante, é muito maravilhoso você poder levar o amor de Deus para outras pessoas que não conhecem, não ouviram falar do amor de Deus. E Deus, Ele prepara, Deus nos capacita a enfrentar essas barreiras, que é a comida, que é a cultura, que é a língua. Para os jovens, o questionamento foi como cada um pode usar seus talentos e a profissão para fazer missões. Eu sou professora e eu creio que é um leque de oportunidades que eu tenho, tanto de ir para fora quanto de alcançar, que eu amo as comunidades ribeirinhas, assim, daqui do nosso estado. Eu creio que a profissão que o Senhor me deu é para usar no reino. Eu sou farmacêutica
E a gente tem viajado com a comunidade ribeirinha também, desenvolvido assistência farmacêutica, assistência médica lá, junto com uma equipe de saúde. Quando eu fui para a comunidade, mais ainda, às vezes eu chorava verificando a pressão. Nossa, Deus, como é bom ser útil. Questões culturais, perseguição, a distância da família e os desafios com o sustento foram assuntos discutidos entre eles. Quando vai para o campo missionário, você tem que pensar também nisso, né? No suporte que você vai ter, a igreja vai te ajudar, quem vai te ajudar, você levantar mantenedores, né? Então, existe aquele que vai e aquele que pode também manter o missionário no campo, né? Orando e também contribuindo. O missionário sempre foi enviado por uma igreja. Ele sempre foi, porque isso é papel da igreja. A igreja precisa dar esse suporte, não só espiritual, que é muito necessário, você precisa ser acompanhado pela igreja, treinado pela igreja, mas a igreja precisa também assumir a responsabilidade de te sustentar. Deus não deixou faltar nada, Deus supriu todas as nossas necessidades e continuo com meu coração ardendo em fazer a obra do Senhor, a obra de Deus, aqui no interior, fora do Brasil, aonde Deus me mandar, eu irei. E agora, antes que a gente ouça a palavra de Deus, a mensagem pregada, eu quero que você ainda assista mais um instante especial de compromisso dos jovens cristãos. Nós temos a missão com jovens da Assembleia de Deus em Belém do Pará. E eles se preocupam com a vida também moral, a vida social, a vida sentimental, a vida emocional das pessoas. E foi muito bom perceber que mais de 1000 jovens afluíram para uma conferência. Eu decidi esperar, que nada mais é do que o compromisso da juventude de continuar se valorizando, tendo bom senso e dizendo assim: eu não vou ser semelhante a um ser irracional, que vou vender minha intimidade, vou vender minha moral, vou praticar atividades imorais antes de escolher bem quem será meu esposo, meu companheiro ou minha companheira para a vida toda. Ou seja, sexo, intimidade é com responsabilidade depois do casamento. É isso que eles estão dizendo, e não estão dizendo coisa muito nova não, porque sempre foi assim. Dar as mãos, abraçar. Um amor que se expressa pelo olhar, carinho, sentimento e confiança. Vamos juntos aprender, um ao outro conhecer, para andar lado a lado. Jadiel e Priscila namoram há 2 anos e em menos de 2 semanas estarão casados. Guardar o sexo para o casamento não foi fácil, mas a decisão valeu a pena. Com certeza vale a pena, principalmente por agradar o coração de Deus. Obedecer a palavra do Senhor, para a gente ser feliz para sempre e não por alguns instantes estar satisfeito com alguma coisa. Então é possível, vamos caminhar juntos, ajude os seus amigos, ajude os seus irmãos, que vale a pena. E na contramão dos relacionamentos aos moldes do século XXI, a gente encontra uma geração que decide abrir mão do sexo antes do casamento para viver um relacionamento em santidade. E essa geração se encontrou aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em um evento que reuniu milhares de pessoas. O Eu Escolhi Esperar leva a vários estados do Brasil ministrações e palestras sobre sexualidade e vida sentimental. A campanha foi baseada na história da minha própria vida, né? Eu tomei essa decisão quando eu ainda era um adolescente, né? E vi como que é difícil, né? Como um adolescente, você fazer uma escolha como essa. E também depois me tornei um jovem com as mesmas escolhas e vi as dificuldades, as lutas. E foi assim, baseado na minha própria experiência, que eu pude ver assim como que uma escolha dessa hoje é desafiadora, né? E resolvi ajudar outros jovens que fizeram uma escolha parecida com a minha. Antes de iniciar o evento, a concentração já era grande. Carlos tem 39 anos e acredita que nunca é tarde para esperar em Deus. O projeto Eu Escolhi Esperar
Eu me identifico muito nele porque é o que eu quero para mim. Então, para mim, está sendo edificante, está sendo essencial, muito importante na minha vida. Isabelle e suas primas fazem parte do movimento. Participar das palestras representa buscar ainda mais a santidade. Mas eu acho isso muito bonito até para nós que somos da igreja, né? Esperar no Senhor o momento certo para se entregar para a pessoa certa. Não para qualquer um, como é normal hoje em dia você ver uma menina grávida, entendeu? Já casada cedo por causa de filho e tudo mais. Eu acho certo escolher esperar. Um dia para louvar, compartilhar experiências com bom humor, mas principalmente tomar decisão. Eu acho que o sexo é um assunto urgente nos púlpitos, né? Já que não é um assunto tratado dentro de casa. Não pode ser mais um assunto entre quatro paredes. É um assunto que precisa ser no púlpito, é um assunto que precisa ser dentro de casa, nas escolas bíblicas, né? Nos nossos meios de comunicação, rádio, televisão cristã, já que o mundo tem implantado os ensinos, né, debaixo da influência das trevas. Está na hora da igreja trazer esses ensinos à luz da palavra de Deus. Vamos então refletir um pouco sobre o que a Bíblia nos diz, sobre a vida e tantas coisas que nós precisamos aprender de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 10, verso 1 até o verso 4, que diz assim: de uma certa feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe qual foi a oração que Jesus ouviu e respondeu de tal forma que tomou o tempo, ensinou os discípulos a orar? Qual foi a oração? Arrisque comigo. Foi a oração de um discípulo que orou: Senhor, ensina-nos a orar. A oração do Pai Nosso é resposta de oração. Agora imagine bem como é interessante isto, não é? Uma oração que eu diria uma oração raiz, uma oração causa, uma oração principal, uma oração alicerce de tudo na vida. Eu considero a maior e a mais importante oração que um ser humano pode fazer, desde que ele faça como oração e de coração, antes de tudo, até antes de orar semelhante ao Pai Nosso, antes de orar do jeito que você aprendeu, antes de orar do jeito que os detalhes todos da Bíblia enriquecem a oração, antes de você orar conforme um livro que você leu, antes de você orar conforme um seminário sobre oração que lhe foi dada, antes de você orar qualquer coisa desta, a oração que comoveu o Senhor Jesus e fez com que ele se ocupasse de nos ensinar a orar, foi uma oração simples de uma frase só: Senhor, ensina-nos a orar. É a oração mais importante que um ser humano pode fazer. E essa oração, ela está no coletivo, porque os discípulos estavam juntos, havia muita gente perto deles com Jesus, por isso aquele discípulo, ele representou a grande maioria que ali estava, dizendo: nós precisamos aprender a orar. Mas essa oração a gente pode fazer individualizada para cada um de nós. É só trocar a pessoa, é só orar na primeira pessoa. E aí nossa oração vai ser sempre: Senhor, ensina-me a orar. Senhor, ensina-me a orar. Se Jesus, naquele tempo, parou a grande reunião que estava preparada para ele, para ensinar aos seus discípulos a orar, imagine que ele não vai ouvir a oração sua quando você começa logo dizendo: Senhor, ensina-me a orar. Ele vai parar, ele vai atender. Se o Senhor Jesus se ocupou de ensinar os discípulos, e o seu Espírito teve o cuidado tão grande de que este seu ensino ficasse registrado na Bíblia, para que hoje nós estivéssemos aqui pensando sobre isso, estudando sobre isso, ouvindo sobre isso, imagine só, se o Senhor não fará com você também, naquela hora mais dura,
naquela hora mais difícil, naquela hora que você não sabe nem como pensar, nem como dizer, e você, não tendo nem o que pensar e não tendo nem o que dizer, a sua oração, o suspiro da sua alma, a linguagem do seu coração é: Senhor, ensina-me a orar. Que oração extraordinária, que oração poderosa, que oração através da qual você pode concretizar, materializar aquilo que nós cantamos aqui. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas a Deus. Olha só, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Louvado seja Deus. É tão bom. Às vezes nós sabemos orar sobre alguma coisa, sobre outras não, a gente nem encontra palavra. Quase sempre a gente abre mão dessa prerrogativa de Deus chamada oração, e a gente pensa que só quem sabe orar, que Jesus só ensinou a orar o pastor, o apóstolo, o bispo, a irmã do ciclo de oração, e nós abrimos mão de uma prerrogativa que é individual, que nós podemos, claro, aumentar, engrossar o coral quando oramos juntos, sim. Isso é bom, nós podemos orar em público, mas a oração é um tipo de bênção que ele é individualizada, porque onde você estiver, na situação que você se encontrar, ainda que for no vale da sombra da morte, ainda que for no maior de todos os problemas, ainda que for diante de um tribunal, ainda que for diante de um diagnóstico de câncer, ainda que for diante de uma situação de aperto financeiro, ainda que for dentro de um problema no lar, o Senhor Deus está ali com você, e diz a Bíblia que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fragilidade, porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo está pertinho da gente para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que conhece a necessidade do nosso coração, o nosso íntimo, Ele que nos conhece mais do que nós. Às vezes nós estamos sentindo uma coisa, precisando uma coisa, mas nós não sabemos externar, nós não sabemos transformar em palavras aquilo, mas o Espírito de Deus foi colocado dentro de você para Ele orar, para Ele interceder com você, para Ele ensinar você a orar, porque Ele conhece o profundo da tua necessidade, e Ele conhece a mente de Deus. E quem conhece o que você precisa, e conhece o que Deus pensa sobre você e sobre isso, une o útil ao agradável e vai dar resposta de oração. Vai dar resposta de oração. Vai dar resposta de oração. É tão simples orar. E é tão simples orar para orar. E é tão simples orar para aprender a orar. E é tão simples orar a oração mais importante, a oração que demonstra que a nossa alma tem sede do Senhor, que a nossa alma tem fome de Deus, que nós queremos ter comunhão com Ele, acesso a Ele, que nós queremos diálogo com Ele, que nós queremos aproximação com Ele. Foi exatamente isso que o discípulo disse: Senhor, ensina-nos a orar. Louvado seja Deus. Nós vamos sair hoje daqui e vamos sair com esse sentimento: ensina-nos a orar. Eu quero que você saia aqui como uma casa de força, um gerador de força, alguém que não depende de nenhum do outro, de nenhum de nós, de estar dentro do templo, para ser uma casa de oração, uma casa de força, para ser autossuficiente na sua comunhão com Deus, para saber que Deus quer ouvir a sua voz, responder a sua oração, mesmo que você não seja perfeito, mesmo que você ainda não seja crente, mesmo que você não se sinta bem. Ore e diga: Deus, eu preciso, ensina-me a orar. Louvado seja Deus. Eu quero que você saísse. Vocês sabem a palavra carro? Na verdade a gente usa, mas a palavra certa é automóvel. Por que é automóvel? O que há de interessante no carro? Antes o cavalo tinha que puxar, a gente tinha que empurrar. O que é interessante no carro é que o ser humano conseguiu colocar dentro de um pedaço ali, de um invólucrozinho, um pedaço de aço estilizado, tudo que é preciso para se movimentar. Ali dentro tem tudo. Você chega lá, como é que você faz? Antigamente, eu lembro,
Eu e meus irmãos éramos chamados motor de arranque do carro Aero Iris 62 do meu pai. Ele só pegava a gente empurrando. Quando a gente chegava em casa, a gente deixava e nós fizemos um monte assim de barro, que era para ser uma rampa. Papai chegava e à noite ele já sabia que de manhã a bateria não ia suportar, não ia ter nada, ele subia e deixava o carro assim, que era para ver se de manhã cedo, quando ele ia para o trabalho, não precisava a gente acordar para sair empurrando aquele carro por ali, pá, pegava no tranco. Hoje não é tão mais fácil. Automóvel quer dizer, tem tudo que você precisa para ser transportado para onde você quiser no mundo. Ali dentro está a bateria, para dar o motor de arranque, para acender as luzinhas que está. Ali depois que o motor pega, vai começar o que antigamente, eu não sei agora como é que é, o gerador, que vai gerar toda a energia. A bateria não vai ser mais necessária. Pelo contrário, o gerador, eu não sei se é alternador, o gerador vai carregar. Enquanto o carro está andando, ao invés da bateria estar se descarregando, ela está carregando. Porque já fez outra coisa funcionar e a bateria vai carregando. E ali você vai naquele carro e você vai andando, vai passando a marcha, o carro vai andando e vai andando e vai andando, e você que já tem um carrinho melhor, você, aliás, hoje quase todo mundo já tem um carrinho, diz assim, esse carrinho não serve só para andar, esse carrinho serve para ligar o ar-condicionado, para desse clima de Belém, e você pega um aparelho de ar-condicionado que tem que ser ligado na Celpa. Aqui nós temos dois geradores aqui, consome aí uma multidão de óleo. Lá no Centenário Centro de Convenções são 8 geradores, eles consomem 1.500 litros de óleo por hora, para dar luz e ar-condicionado para a gente. Lá vai o carro, o ar-condicionado, e aquilo não está prejudicando a bateria, aquilo não está prejudicando nada, o carro por si só vai fazendo. Vai escurecendo, você acende a luz. Passou na frente algum perigo, você quer alertar, você aperta a buzina, e ali vai aquele carro. É assim que a Bíblia vê você. A Bíblia vê você e ela diz, como uma casa de oração, como uma casa de força, um ser que você junto com Deus pode andar a vida toda, pode apontar a sua vida para chegar no céu, porque vai ter suficiente energia, força, graça para você caminhar essa caminhada sua no meio de tantos problemas, no meio de muitas tentações, no meio de muitas coisas. Deus já colocou em você a condição de você ir vencendo. E essa condição que nos alimenta, que nos fortalece, que nos livra, que nos anima, que nos dá graça, chama-se oração. Eu sempre tenho todas as dificuldades na vida de dizer, eu vou orar por você, quem precisar de oração minha, vem aqui, porque eu acho uma injustiça contra Deus, Ele ter nos dado a bênção da oração, para que cada um de nós seja um utilizador disto, e a gente imagine que isso está na mão do pastor, está na mão do apóstolo. Eu não consigo, por exemplo, dizer que a minha oração é forte, porque eu não acredito em oração fraca. Eu acredito em pessoas que tenham fragilidade quando oram, mas a Bíblia diz que a oração tem poder, e principalmente tem poder quando um justo, como um simples, quando uma pessoa sincera. A palavra de Deus aí não é nem justo no sentido de perfeito, não é, porque pode ter alguém tão justo que não ore e não acredite tanto na oração, ou alguém tão bem na vida que pense que não precisa da oração. E pode existir uma pessoa tão necessitada, tão menos justa, tão menos perfeita, mas ela é humilde o suficiente para dizer, eu dependo de Deus, dependo da oração, e você tem dentro de você essa fonte de energia para você caminhar até o céu. Eu quero terminar orando com você. Pai querido, nós te agradecemos por essa chance, essa oportunidade de estarmos juntos, orando, cantando, cultuando o teu nome e te adorando. Quero te suplicar que, como resultado desse tempo que esta pessoa reservou para estarmos juntos, tu possas abençoar esta vida, abençoar esta família querida, abençoar esta pessoa que precisa de ti,
Tu conheces, ó Deus, a oração, o pedido, e eu te suplico, responde, dá a resposta certa e vitória para esta pessoa. Devolve a paz, o perdão, a salvação, a alegria, o gozo do teu Espírito. É isso, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos antecipadamente, porque sabemos que tu podes e tu fazes, Senhor. Amém. Até o próximo Voz da Assembleia de Deus.